Senhoras e senhores, boa noite. É um prazer estar aqui nesse evento, né? É um convite muito grato, porque esse tema, na verdade, é um dos temas que é mais apaixonante para mim, e a Célia, na verdade, disse que escolheu a dedo o tema e disse, eu não sei se ela escolheu antes o tema e depois o palestrante, ou se me escolheu e disse assim, Alan, isso é a tua cara, então vai e faz o que tu gosta de falar, né? Então, o nosso tema vai ser esse. A gente vai tentar falar sobre a morte e as suas interpretações. E tem um subtítulozinho que vai ficar mais claro o caminho que eu vou tentar percorrer com vocês, que é aproximações de uma forma histórica, filosófica, moral e religiosa. Vou tentar abordar por esses ângulos, assim, né? Então, assim, é muita coisa, obviamente, isso daria um tratado e talvez um evento só para isso. Mas eu decidi pegar alguns recursos didáticos que vai permitir a gente ter um certo entendimento do que é que pode ser esse tema abordado através desses prismas, né? E antes de eu entrar diretamente nesse assunto, eu queria fazer alguns avisos preliminares. Esses avisos são tipo aquele de quando você está entrando no avião, que aí tem aquela moça ou o moço que fica dizendo para você, aperte os cintos, né? Existe aí na sua frente, né, o que vai acontecer caso o avião exploda, né? E aí as máscaras vão cair. Então é manual de instruções antes de levantar o voo, né? Então, como a gente vai viajar, então eu preciso dar algumas informações preliminares para vocês. Nesse já eis, né? E as informações são o seguinte. Primeiro de tudo, é preciso a gente ter consciência que somos seres simbólicos. Somos seres simbólicos. Esse é o primeiro aviso. Eu preciso que vocês assumam a identidade de vocês, que nós atuamos na vida principalmente através de símbolos. Outra coisa, se eu estou dizendo que é simbólico, eu também estou dizendo que somos mitológicos. E quando eu digo que é mitológico, é porque a gente, para tentar explicar a nossa vida, a gente fala muito de histórias. Então são narrativas que explicam a nossa existência e que nos colocam, portanto, numa dimensão da mitologia, da mitológica, né? Somos seres simbólicos e mitológicos. Agora, é preciso entender que se a gente fala de mito, vamos colocar isso de lado. Não estamos dizendo que é uma mentira. Mito não é igual a mentira. Mito, se você compara o mito a uma mentira, é porque, na verdade, você não está sabendo ler o mito, né? Outra coisa, entenda o mito, entenda a mitologia como sendo uma argila. E aí, eu vou puxar um pouco para a minha sardinha, né? Para a biologia. Entenda o mito como se fosse um embrião. Né? Sempre, quando nós estávamos dentro do útero da nossa mãe, a gente era uma célulazinha bem pequenininha, que hoje a gente diz assim, aquela dali é uma célula pluripotente, totipotente, que significa, ela pode fazer muitas coisas. Dentro dela existe todo o universo. A gente encontra muito essa simbologia da célula pluripotente nas parábolas que Jesus fala a respeito da semente, né? A semente, ela pode se transformar em muitas coisas, por exemplo, o reino dos céus, que é o infinito, né? Quem vê Evangelho segundo o Espiritismo, quem vê a semente, que é a bolota do carvalho, não está antevendo a grande árvore que ele vai se transformar. Você olha assim, você olha aquela bolotinha, eu não sabia que se transformava numa árvore tão gigante, né? Então, entenda o mito como sendo uma célula totipotente, pluripotente, ou então uma semente. Quando você olha o mito, você não tem que perguntar, será que é verdade? Você tem que perguntar, no que é que isso vai dar? O que é que isso tem a me dizer? Para você ler uma mitologia de forma exemplar, querendo extrair dela o que realmente ela pode te ajudar, você tem que dizer assim, o que é que essa mitologia está querendo dizer? E não ser, é verdade ou não que isso daqui existiu, né? Então vamos caminhando.
Outra questão é: não há como falar de nada que está fora de nós, nem dentro de nós, se não for através de uma narrativa que medie nossa percepção ao real. De novo, calma. Não há como falar de nada que está fora de nós, nem dentro de nós, se não for através de uma narrativa que medie a nossa percepção e o real. Por exemplo, vou dar um exemplo bem legal para vocês. Um dia eu estava na casa do meu amigo Reginaldo, a gente estava lá tomando um cafezinho da tarde, e aí chega um menino dele que estava estudando sobre imunologia, né, que é o estudo do nosso corpo, o que são as nossas defesas, né? A minha amiga Lídia está ali com dor de garganta, então ela está sabendo como é importante isso acontecer, né? E aí, uma das coisas que vocês todos enfrentaram, por exemplo, é a dor de garganta. Aqui ao redor da nossa garganta existe o que o pessoal da anatomia chamou de anel de Waldeyer. É um bocado de linfonodo que o pessoal geralmente... está inflamado, é uma íngua. Que serve, muito provavelmente, a função principal é nos proteger de todos os ataques daquilo que está ao nosso exterior contra o que está dentro da gente. Se eu começo a falar isso para vocês só citando, pessoal, existe a imunidade, as células de defesa, as doenças que tentam nos atacar, existe as nossas estruturas que tentam nos proteger desses agentes externos, vai ficar um assunto muito chato, né? Então, melhor seria se eu começasse a dizer, nós somos um quartel-general. Existem vários pontos de defesa espalhados pelo nosso corpo e várias cidadelas que nos defendem. Dentro dela, vários soldados. Todos mais ou menos preparados para qualquer ataque que tiver. Ataque de quem? De tudo o que é fora de nossas fronteiras e que nós achamos estranho. Se nós abrimos uma porta, nós só aceitamos quem é da casa, o que a casa reconhece. Quando nós não reconhecemos quem é da casa, automaticamente a gente tem que acionar os nossos elementos das cidadelas e dos quartéis generais, que vão chamar todos os soldados para poder atacar onde? Exatamente onde está sendo invadido. E existem vários lugares do nosso corpo onde se acondicionam sentinelamente, em torre sentinela, vários desses soldados, para nos proteger contra aquilo que está querendo nos derrotar. Pois eu acabei de falar para vocês, numa só narrativa, sobre linfócitos, natural killers, células B, né, anticorpos, baço, linfonodos. Tudo isso numa narrativa aqui de, 15 segundos. As narrativas, elas têm uma função primária, exemplar, fundamental para nos conectar com a realidade. Sem as narrativas, a gente não consegue entender muito bem o que está fora de nós. Isso já começa desde a nossa infância, quando a nossa mãe, por exemplo, pelo menos a minha, né? Hoje eu acho que a função que está sendo exercida nesse sentido é a galinha pitadinha, né? Mas no meu tempo eram as histórias da carochinha, né? Então Chapeuzinho Vermelho, né? Rapunzel. Então dentro dessas narrativas estava os conselhos maternos e paternos de toma cuidado com o que está do lado de fora, toma cuidado com as pessoas estranhas, toma cuidado com as pessoas que estão escondidas nos lugares escuros, toma cuidado em sair sozinho no mundo, né? Tudo isso ficava na cabeça da criança através de narrativas. Era o primeiro contato com o real que a gente tinha. Outra questão. Não há como qualquer linguagem racional surgir que seja digna de descrever o real se não for filha de eu vou denominar de caldo mitológico. Aí aqui eu já vou começar a entrar um pouco nas mitologias, né? Nessa primeira parte eu vou começar a entrar um pouco nas mitologias. De novo, não há como qualquer linguagem racional surgir que seja digna de descrever o real se não for filha de um caldo mitológico. Quando vocês vão em O Evangelho segundo o Espiritismo e começam a abrir lá e folhear o Evangelho, logo no início vocês vão encontrar, obviamente, a introdução. E um dos itens da introdução tem lá, precursores do Espiritismo. E Allan Kardec entendia ser Sócrates e Platão. E aí ele faz um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. É mais ou menos senso comum, na nossa sociedade, dizer que o platonismo, eu vou começar por aqui
e vamos ver se a gente consegue entender. O platonismo, ele dá uma ideia de que o mundo que a gente tem aqui embaixo, ele é uma cópia de um mundo que tem lá em cima, que eu poderia dizer que é o mundo das ideias, o mundo dos ideais. E o ideal do sábio seria você tentar escapar desse engodo de percepções, muitas vezes enganosa, constantemente enganosa, né? Você pensa aí, eu sofria muito disso quando eu era criança, porque principalmente no meu interior, aqui não, aqui eu sempre vivi de apartamento, né? Um menino isolado no apartamento, mas no meu interior, Irauçuba, na frente do meu quarto tinha muitas plantas, várias plantas, e elas faziam uma sombra diante da minha janela. E às vezes a minha imaginação voava longe com aquelas sombras. Nossa casa já tinha sido invadida 4 vezes por ladrões. E sempre quando vinha a sombra de uma planta que andava um pouco mais, eu dizia assim, vixe Maria, já é o ladrão. Mas não era só ela andando mais. Quando ela voltava e começava a pendular, eu já começava a dizer, não, um ladrão não vai ficar bobamente na frente da minha janela fazendo assim, né? Deve ser o quê? Deve ser algo que pendula. Na frente do meu quarto tem planta. Deve ser o galho da planta, o vento bateu um pouco mais forte. Percebe? Então, a percepção quis me enganar. A minha inteligência foi além dessa percepção e chegou próximo da realidade, mesmo sem eu enxergar a realidade, que era a planta que estava pendulando do lado de fora. O sábio não se deixa enganar pelas percepções, diz a teoria platônica. Ele sempre busca o sol da verdade, tentando ultrapassar as informações primeiras que a percepção me dá, a fim de que eu consiga chegar no mundo das ideias, onde tem a verdade, onde tem o belo, onde tem o bom. Aí você podia dizer, rapaz, mas é uma doutrina bem estruturada. De onde ele tirou isso? Aí eu vou voltar a essa parte do meu manual de instruções. Não há como qualquer linguagem racional surgir que seja digna de descrever o real, se não for filha de um caldo mitológico. Não sei se vocês sabem, mas o Platão também dormia com história de carochinha. Só que, um pouco mais avançado na mitologia do que a gente, a história da carochinha dele não era da Rapunzel, não era dos Três Porquinhos, era uma tal de Ilíada e Odisseia. A mãe dele, para colocar ele para dormir, isso para a maior parte dos meninos de elite lá, e eu acho que também para os que eram plebeus, eles viviam recebendo nos ouvidos a história da Ilíada e Odisseia, né? Inclusive, quando, por exemplo, eles estavam jogando de bola, se eles errassem assim, Odisseu tinha ganhado. Mas quem é Odisseu? Mas o herói da Ilíada e Odisseia. Mas o Odisseu era mais de estratégia, mas se fosse Aquiles, tinha feito gol. Mas quem era Aquiles? Era o herói da Ilíada. Eles ouviam diuturnamente essas histórias. Para vocês entenderem como isso não era só um assunto de criança, existiam assuntos na Grécia Antiga, né? Estamos aí falando dos precursores do Espiritismo, Sócrates e Platão. Tinham assuntos de guerra na Grécia Antiga que eram resolvidos abrindo a história do Homero, Ilíada e Odisseia. Eles resolveram essa questão no poema, na história, desse jeito. Então vocês têm que resolver assim também. Para vocês verem o tamanho da importância que eles dedicavam a um poema, a uma narrativa mitológica, né? Sim, como é que a gente vai chegar no mundo das ideias? Grosso modo, eu ainda vou me aprofundar nessa história, eu volto para ela. Mas grosso modo, a Ilíada e a Odisseia tem 2 tomos. Ilíada, que vai contar principalmente a história do Aquiles, que é quando eles vão enfrentar Troia. É uma civilização vizinha e inimiga, que tinha se tornado inimiga porque tinha raptado a Helena, que era a esposa de um grande general grego. Então os inimigos aqui são gregos e troianos. Quando você diz agradar a gregos e troianos, você está agradando a muita gente, porque são 2 pessoas que se engalfinharam terrivelmente na história com uma luta extremamente sangrenta, né? Agradou os 2, agradou todo mundo. Na Odisseia vai contar o retorno do Odisseu, que também é chamado de Ulisses, de volta ao seu reinado, que é Ítaca, onde ele tinha deixado Penélope, sua esposa, rainha, e Telêmaco, seu filho, né? Essa volta é uma volta muito complicada, porque por um motivo bem complicado, porque Ulisses travou guerra com o filho de um grande deus,
esse grande Deus, que era o Deus do oceano, decidiu complicar a história de Ulisses e ele navegou por todo o oceano sem nunca conseguir encontrar Ítaca, né? E toda ilha onde Odisseu era jogado, né, onde ele aportava, ele era jogado pelos ventos, açoitado pelos mares, toda ilha onde ele aportava, ele tinha um desafio para cumprir. Interessante que todo desafio que o Odisseu enfrentava tinha a ver com a ilusão que as percepções podem provocar na gente. Tinha uma ilha, que era a Ilha dos Lotófagos, onde ele comia uma determinada refeição que fazia com que eles se perdessem, inebriados, né? Esqueciam o que é que eles eram, e eles se misturavam naquela população para sempre. Né? O sabor e a luxúria fazendo com que se esqueça da sua missão, a missão da sua viagem. Um dos principais desafios que Ulisses enfrentou, eu estou trocando Ulisses e Odisseu por acaso, porque quando vocês forem colocar a Ilíada e Odisseia, sempre vão encontrar o nome do herói como Ulisses, mas em grego é Odisseu, por isso que o nome é Odisseia. O principal desafio que Odisseu enfrentou foi numa ilha onde vivia uma ninfa chamada Calipso, que em grego significa esconderijo, esconder-se, Caliptém, né? Ela se apaixonou por Ulisses e fez do Ulisses o seu amante. De novo, o amor, a luxúria ou a sensualidade, fazendo com que Ulisses esquecesse do seu principal objetivo na vida, que era voltar para o seu reinado, reencontrar Penélope e reassumir o seu reino, como rei de Ítaca. O Ulisses só é considerado sábio porque ele conseguiu escapar das garras de Calipso. E ele não foi através da intervenção divina que ele escapou. A Calipso entregou para ele uma oferta, que ele poderia ficar dentro da ilha dela, que ela entregaria para ele não só todos os prazeres que um homem pudesse imaginar, mas também riqueza, a vida eterna e a juventude eterna. Só que Ulisses não escolheu isso. Ele escolheu voltar para o seu reinado. Porque o sentimento que ele tinha era: eu não faço parte desse mundo que você está me entregando. Eu não sou imortal, eu não sou um deus, eu sou um mortal, rei de Ítaca. O meu lugar no universo é lá. O que foi que ele acabou de fazer? Ele viu a sombra de Calipso acenando para ele com todas as riquezas e as delícias de um paraíso e escolheu a realidade, Platão. Foi daí que Platão tirou a doutrina dele. Ele se lembrava dessas histórias e como, peraí, essa história aí tem muita poesia, vamos ver se a gente consegue transformar numa linguagem mais racional. E aí pegou e interpretou. Então, essa história da Ilíada e Odisseia, para Platão, ele lê desse jeito. Para você ser um sábio, é preciso você enfrentar as ilusões que o mundo te dá. Todas essas chantagens emocionais que ele faz. E você encontrar a verdade e a sabedoria, que é o seu lugar no universo, é o seu lugar no cosmos. Percebe como é que a mitologia é? Não é uma mentira. Ela é uma célula totipotente, uma semente que a gente precisa aprender a ler. Precisa aprender a desvendar, abrir, desabrochar. Vamos continuar com os nossos manuais de instruções. Agora, tem um detalhe. Para entender o mito de um povo de um lugar, é preciso entender o povo, o lugar e muitas vezes o tempo em que ele estava vivendo. Muito embora, às vezes a mitologia ela tem um gosto de eternidade. Ela ultrapassa o tempo em que ela está e fala para a gente. Na medida que eu comecei a falar da história da Ilíada e da Odisseia para vocês, principalmente dessas aventuras de Odisseu, enfrentando essas questões das ilusões que a percepção e as chantagens nos provocam, muitos de vocês reconheceram desafios que vocês enfrentam no cotidiano. Quer dizer, um poema que foi escrito há 3.000 anos atrás, fala para vocês ainda hoje, né? Agora, e sobre o lugar? Eu não sei se eu conseguiria colocar o lugar da Odisseia bem presente para vocês, mas eu vou trazer uma outra mitologia, que é de um povo também que é muito caro para o nosso estudo espírita,
já que nós somos descendentes de cristãos e judeus, e esses são descendentes do patriarca maior Moisés, né? E Moisés tem a história completamente ligada à civilização do Egito, na época que ela era um grande império. Tem uma mitologia lá no Egito que ela dorme e acorda com o povo do Egito da época dos hebreus, que é a mitologia que conta a história de dois deuses. Um que é responsável pela carruagem do sol e outro que é responsável pelo que está acontecendo no deserto. Horus e Sete, né? Horus e Sete são dois deuses que brigam diuturnamente. Quando Horus termina o seu ciclo, é a morte dele. E ele vai para o mundo subterrâneo, onde faz um ciclo subterrâneo. Nesse momento, quem domina é Sete, que vem do deserto invadindo a cidade. Na mentalidade do povo do Egito, da época, isso era muito cristalino na cabeça deles. O dia é iluminado e seguro. Outra coisa, perto da cidade. É onde Horus vigia, é o lugar onde Horus está nos protegendo. E o Egito, os egípcios, eles, como eram muito próximos do Nilo, aquele grande rio, né, como se fosse o nosso grande Amazonas, como era muito próximo do Nilo, e o Nilo oferecia muita vida para a civilização do Egito, eles consideravam a cidade e a civilização perto do Nilo todo um florescimento de vida e oferecia para aqueles habitantes todo um manancial de energia que nos purificava, que permitia que a gente continuasse o dia, né? Ali era o domínio de Horus. Ali é onde eu me sentia protegido. Se afastando do Nilo, onde é que eu entrava? Deserto. Deserto por todo lado, né? E os mais diversos animais que, se você desse para trás, te comiam, te devoravam. Lá era a morte, aqui era a vida. Lá era Sete, não confie nele, esse Deus. Aqui era a vida, Horus. Aqui era o terreno fértil. Olha a geografia do lugar. Eu estou fazendo a associação entre a geografia do lugar, uma geografia teológica e a geografia das emoções das pessoas. Viu? A viagem é grande, pessoal. Aperte os cintos. Eu espero que vocês vão conseguir chegar onde eu... A gente vai chegar num lugar bem bom, vocês vão ver. A aterrissagem vai ser legal. Então assim, ó. Horus me protege, perto do Nilo. Se eu me aproximar, saio do domínio de Horus. Sete pode me pegar, né? Eles brigam um com o outro. O dia é um bom momento para se viver, trabalhar, produzir. À noite vai descansar. Cuidado com a noite. Cuidado com o que está acontecendo na noite. Cuidado com o deserto, cuidado com a noite. Percebe? Então, para entender, é importante a gente entender o lugar, o povo, inclusive o tempo, né? Hoje lá é mais uma cultura de muçulmanos, mitologias das quais eu não vou falar hoje aqui. Outra coisa, isso é uma humildade que sempre a gente deve ter quando a gente está se colocando na frente da mitologia. É uma humildade que muitas vezes vários pesquisadores nunca tiveram, né? Mas que hoje cada vez mais a gente tem, né? É como se... Se lembra que Moisés, quando chega para poder ser anunciado a aliança que faria com que ele libertasse os hebreus, ele está entrando dentro de uma caverna, existe uma sarça ardente, e tira as tuas sandálias, que aqui é um local sagrado. Então, toda mitologia é um lugar sagrado, pessoal. Toda mitologia que conseguiu sobreviver até o dia de hoje é porque não é à toa, né? Você imagina que a expressão, que tiro foi esse? Daqui a 5 anos eu não vou entender. O que é que isso quer dizer? Não vou entender, né? Eu estou gravando minha palestra. Pessoas que daqui a 100 anos ouvir minha palestra e eu já vou estar desencarnado, vão dizer, rapaz, o que é que esse doido falou no meio dessa palestra aí? Negócio de que tiro foi esse? Mas, quando eu estou dizendo Horus, Sete, Moisés, quando eu estiver falando sobre Ilíada e Odisseia e mais na frente Gilgamesh, eles vão dizer, rapaz... Está falando sobre coisas que eu conheço, né? Então, a humildade que a gente tem que ter é assim, não é possível construir uma teoria última
que eu vou abarcar todos os mitos, todas as mitologias e vou conseguir fazer uma grande compreensão onde elas vão estar contidas no meu discurso. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu vou tentar fazer um percurso em que eu vou tentar mostrar para vocês uma certa estrutura que permite a gente ler essas mitologias e ainda comparar as narrativas e os sentimentos e as emoções dos vários povos que contaram as suas histórias, tentando se entender em relação ao que acontecia no universo, né? Só para vocês terem uma noção de como isso é poderoso, como isso é profundo, né? Eu passei o ano novo num chalezinho em Guaramiranga, né? Tentei dar uma paz para o meu espírito e fazer uma renovação boa para eu começar um ano com o pé direito e muita paz para o meu ano. E lá, para a infelicidade do meu filho, que só quer menino que eu quero brincar, patinete, bicicleta e tudo mais, tinha muita gente de idade avançada. Na passagem do ano, o que eles estavam fazendo não tinha nenhuma comemoração, e eu nem queria isso. Eles estavam lendo Eclesiastes. Um círculo de pessoas lendo e relendo Eclesiastes e interpretando. Eclesiastes é um dos livros da Bíblia que são considerados livros de sabedoria. Alguns dizem que escritos por Salomão, com controvérsias, mas o rei sábio fica nessa... Até na Bíblia, assim, a ideia de se foi ou não foi Salomão não importa, porque o importante é o símbolo. Salomão era conhecido como o rei sábio, o Eclesiastes é um livro de sabedoria, Salomão deve ter tido alguma coisa para ver no meio. Quando você encontra um círculo de anciãos lendo um livro de sabedoria de mais de 2.000 anos, quase mais de 3.000 anos, o que eles estão fazendo, e na passagem do ano, o que eles estão fazendo é relendo a própria história, a própria vida e tudo que aconteceu em 2007 para que uma sabedoria eterna invada o 2018 deles. Porque se eu consigo reconhecer a minha vida nesse salmo, nesse provérbio, nessa parte do Eclesiastes, meu amigo, eu estou acabando de conectar a minha vida com a eternidade. É a mesma coisa que nós fazemos, espíritas, quando lemos o Evangelho, mas temos a plena consciência que o Evangelho está conectado com o cristianismo, que está conectado com o judaísmo mosaico. Quando a gente pega o Evangelho e fica tentando ler nossa vida através do Evangelho, rapaz, estou passando por uma infelicidade, estou passando por um momento de angústia. O que o Evangelho tem a dizer? Você está procurando o quê? Uma resposta científica? Uma resposta como a gente entende hoje de ciência? Uma resposta fabricada em laboratório? Não. Você está consultando toda a ancestralidade dos nossos avós, bisavós, tataravós, que nos legaram ensinamentos que nunca morreram. Mitologia. E a partir daqueles conceitos você está reinterpretando sua vida. Percebe como isso é forte? Você está inaugurando sua vida, ou reinaugurando, ou fazendo com que a eternidade fique todo tempo lavando seus pés. Você está relendo sua vida com os olhos de quem nunca morreu, que foi a sabedoria daquele povo, né? Então, quando você estiver em casa fazendo o Evangelho do lar, ou abrir o Evangelho, ou abrir a Bíblia, né? Abrir qualquer livro sagrado, desses que vivem aí há milênios na humanidade, tirem suas sandálias. Porque o que você está abrindo ali é território sagrado. Eu não posso entrar dentro de um lugar desse querendo uma teoria que invada aquilo dali e explique tudo como se coubesse dentro da minha caixinha, né? A frase que eu pensei quando estava falando isso é o seguinte: pode o peixe falar a respeito de todo o mar e dentro do discurso dele caber tudo o que existe no mar fora? Não dá. Então o que eu vou tentar fazer com vocês é exatamente um percurso através de uma certa estrutura de compreensão que nos permite entrar um pouquinho dentro desse território sagrado e conhecer como é mais ou menos que ele é pensado e que ele é vivido. E a partir daí eu vou até conseguir fazer algumas inferências e comparações. Agora, o último aviso e a última advertência, que eu queria deixar para agora essa advertência, só para vocês terem uma ideia quanto esse tema é atual.
aqueles que pensam que não vivem no mundo simbólico e aqueles que pensam, portanto, que não vivem no mundo mitológico, estão simplesmente deixando a sua cabeça, que funciona nessa estrutura, à mercê de outros símbolos e outras mitologias que estão colocando em cima de você. Né? Por exemplo, isso é o máximo do máximo. Ideia mais ou menos medieval, segundo um certo cânone cristão, céu e inferno. A passagem da alma para o céu e para o inferno é a passagem para um lugar eternamente muito bom ou eternamente doloroso. E pode ser concedida um pouco pelas suas obras, um cânone medieval, tá, pessoal? Tem uma certa interpretação medieval, que as pessoas pensam que ultrapassaram. E pode ser concedido um pouco pelas suas obras, mas muito especialmente pelo dom de Deus, né? Muito especialmente pelo dom de Deus. Então pega essa estrutura aqui, simbólica, de minha alma ganhar o céu e minha alma ganhar o inferno. Essa salvação da alma só é possível de existir, segundo essa concepção, depois da morte. É só depois que eu vou entender se eu fui salvo ou não. Antes eu não consigo essa percepção. No mundo que não acredita mais em céu e inferno, e na concessão divina dessa graça, quem é o céu e quem é o inferno de hoje? A pergunta não existe mais céu e inferno. A questão não é essa. A questão é, céu e inferno são lacunas simbólicas da nossa alma que nós esvaziamos. Quem preencheu? Quem foi que preencheu a ideia do céu e a ideia do inferno dentro da sua alma? Aí eu vou dizer uma hipótese, e eu não estou sozinho. Tem uns sociólogos que falam isso, especialmente... Vou citar só para vocês saberem que tem gente que fala sobre isso. Eric Voegelin. Ele diz que... Aí eu vou atualizar mais ainda o discurso dele. O céu e o inferno da gente são os likes do Facebook. E as inscrições no meu canal. Uma vez que não existe mais uma estrutura transcendental, a felicidade que pega minha alma é quando eu me coloco na frente de uma sociedade e ela devolve para mim uma notoriedade que me faz ser conhecido como um ser que é percebido, que é amado, que é querido, que ganha likes, que vai subindo no status de percepção e fama e The Voice Brasil e... Esse sentimento, e eu sei, mas isso é forte, porque... Eu estava vendo, quase saindo de casa, eu estava vendo The Voice Kids, quase que eu choro com o menino cantando. E os meninos chorando, o menino dizendo assim, era o sonho da minha infância eu estar aqui ganhando esse prêmio. Isso era o cristão na Idade Média, quando estava na frente de Deus, dizendo assim, rapaz, eu queria entrar dentro desse céu, eu estou vendo que agora eu vou poder. Né? A estrutura simbólica que foi esvaziada dentro do que a gente considerava céu é invadida por outras estruturas. Na sociedade moderna, como a gente... grosso modo e falando de uma forma global, né? Esvaziou essas estruturas de céu e inferno, o nosso céu passou a ser a notoriedade social. E o inferno é quando eu não sou percebido absolutamente. Quando eu passo despercebido em absoluto por todos os lugares. Eu sou invisível. É aquele rapaz que todo dia está trabalhando e na verdade ele deve ser o sustento da empresa, como vários são. É os braços... e os ouvidos e os olhos do rei, mas não é percebido. Numa civilização daquela que acreditava que o céu e o inferno era a minha resposta depois da morte, esse cara podia ser feliz, porque ele estava entendendo que o trabalho dele podia ser recompensado pela graça de Deus. Numa sociedade como a nossa, que esvazia a ideia de uma recompensa futura, ele só pode ser infeliz, porque ele não está entendendo porque ele não é concebido pelas pessoas. É como se fosse o inferno dele. Né? Então, essa é a minha advertência. Ok, feito todos esses preâmbulos, vamos entrar dentro de alguma mitologia. Somos cristãos, né? Somos espíritas, somos cristãos. Então, toda a história que existe na Bíblia, que é relida pelo Espiritismo, ela tem uma significação muito importante para a gente. E aí, dia desses, eu descobri uma coisa que eu achei fantástico, né? Eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo e ele me revelou uma coisa que eu fiquei abismado e eu fiquei pensando naquilo dias a fio
E eu comecei a tentar reler a Bíblia sob esse prisma. E agora eu estou compartilhando essa pérola com vocês e eu espero que vocês consigam também reler junto comigo. Ele disse que toda a Bíblia pode ser contida, e aí de novo, obviamente guardando as devidas proporções, quando eu falo contido não significa que é resumida, sintetizada, não precisa mais ler a Bíblia porque só isso basta, vocês vão perceber que não é isso. Porque eu vou falar de categorias de leitura, em 5 categorias de leitura, que são o paraíso, o exílio, a aliança com Deus, o êxodo e a volta para o paraíso, que é a redenção. Vamos ver? Vamos ver. Desde o comecinho, Deus Pai cria Adão e Eva e estão no paraíso. Desobedecem a ordem primeira de não toque naquela árvore do saber. Tocaram, desobedeceram a Deus, quebraram a aliança que eles tinham inicial com Deus. Foram expulsos, exílio. Né? A história toda da comunidade da raça adâmica é a busca de voltar para o Pai. O Pai está todo o tempo querendo refazer a aliança e com várias pessoas ele refaz a aliança. É só a partir do membro onde é feita a aliança que você pode voltar a tentar o paraíso. Êxodo. Moisés, José do Egito, Jesus lá na frente. E quando esse movimento de retorno ao paraíso é bem sucedido, você está redimido. Redenção. José do Egito. Essa estrutura é uma estrutura que tanto percorre o global da história bíblica como aspectos singulares da história das pessoas. José do Egito, por exemplo. A gente sempre nasce no paraíso. Papai e mamãe nos amam. Era o que acontecia com José. José do Egito, né? Ele me amava, ele deu para mim a capa mais brilhante. A aliança com Deus. Era o único filho que conseguia ler os sonhos. Ali já se mostrava uma aliança com Deus. Mas ali existia uma comunidade pecadora. Os irmãos de José tinham inveja e ciúme de José e traíram José. Então José participou de um exílio, apesar de ele não ter muita culpa nisso. Mas ele participou dessa estrutura, que é como se fosse a estrutura da história salvífica dos hebreus. Então ele nasceu no paraíso, foi exilado por culpa dos irmãos, tem uma aliança com Deus, que é a capacidade dele de profecia dos sonhos, vai assumindo patamares superiores na administração do Egito, existe o período de vacas magras, né? E toda essa história de vacas magras, os irmãos irem se prostrar na frente de José, reconhecer que ele é o maior de todos, que ele é o responsável para poder voltar a salvar o grupo de hebreus do qual ele fazia parte, esse daí é o processo de êxodo, que é a reconciliação, não só do herói, mas de toda a comunidade com o Pai. Quando essa reconciliação é feita, quando se fecha um ciclo, redenção. Estamos preparados para começar uma nova história. Jesus, né? Ele nasceu, apesar de ter nascido numa manjedoura, mas o pai era adorável, a mãe era santa, né? Se você quiser colocar um adjetivo para pura, você pode dizer virgem, né? A mãe era uma virgem, né? Então, ele nasceu num paraíso. Já nasceu consigo uma aliança com Deus. Para Jesus começar a entrar no seu messianato, o que é que ele faz? 40 dias no deserto. O que é que isso representa na história de Jesus? O exílio. Porque para um hebreu, um dia desse eu estava conversando sobre com um pastor que estuda sobre as questões arqueológicas dos hebreus, né? Ele diz que uma das coisas mais importantes em termos de vivência das emoções de um lugar é o deserto para um hebreu. Você não pode se considerar verdadeiramente um hebreu se você não tiver passado por deserto na vida. Então, na história de Jesus, ele ter entrado no deserto é como se ele dissesse assim: eu preciso entrar na idade adulta para eu conseguir começar o meu messianato. Eu tenho que percorrer verdadeiramente essa história. A minha aliança ela não vai estar efetiva se eu não mostrar para eles que eu venci o deserto. E olha que engraçado. No deserto, ele vai enfrentar Sete, o demônio do deserto, né? Que todo mundo temia lá no Egito. Então Jesus mais ou menos faz um papel de Horus, o senhor do sol, que enfrenta o deserto e sai vivo de lá.
Ou então, Jesus vai fazer o papel do herói de Ilíada e Odisseia, enfrenta Calipso, enfrenta as percepções ilusórias que tentam tirar ele do caminho de sabedoria. Só que ele vive, vence e volta. E a partir daí ele começa a salvar as pessoas com suas parábolas. O momento em que Jesus está pregando as parábolas e convertendo as pessoas e curando os aflitos, não só com os gestos, mas também com as histórias, esse momento é um momento de reconciliação, não só com ele, que já traz a reconciliação consigo, mas ele está provocando a reconciliação de toda aquela humanidade com Deus. O que é isso? Ele está fazendo o êxodo. É o êxodo. Um dia desse eu estava olhando, eu fui dar uma palestra sobre... eu acho que era exatamente sobre essa questão dessa estrutura da Bíblia, lá no Chico Xavier. E aí eu procurei no Google, né? Hoje a gente tem essa facilidade bem bacana. Procurem no Google Mapas. Coloquem Egito, Cairo e coloquem Jerusalém. E aí vocês coloquem andar a pé, né? Eu quero andar a pé do Egito até Jerusalém. Leva 7 dias. E os hebreus na travessia junto com Moisés levaram 40 anos. Mas por que isso, pessoal? Né? Por quê? Então, prega os interpretadores da Bíblia que, embora Moisés, em todo o herói bíblico é assim, embora o herói carregue uma aliança consigo, ele não pode passar essa aliança para as outras pessoas. Elas têm que viver o processo de reconstrução da aliança no seu ser. Então, o processo de condução dos 40 anos no deserto é o processo de construção da aliança dentro do coração das pessoas. Que é a mesma coisa que Jesus tentava fazer quando ia pregando o Evangelho, a mensagem do Reino de Deus, curando os enfermos, curando os cegos. Ele estava reconstruindo a aliança que já dormia dentro dele, na verdade, acordava dentro dele, né? Com todas as pessoas. Percebe? E no momento final, mesmo depois de todo o êxodo que eles tiveram, ele morre, mas deixa a mensagem: a redenção não é feita nesse plano, a redenção é em um reino dos céus. E aí a gente poderia entrar dentro dos aspectos teológicos do que seria o céu, mas eu não vou entrar nisso agora. Perceberam a estrutura? Perceberam a estrutura. Isso é muito legal a gente perceber essa estrutura. Então, baseado nessa estrutura, de novo, eu vivo no paraíso. Uma dica que eu queria fazer com que vocês, às vezes, levassem como dever de casa, né? Eu estou prestes a dar uma aula lá na faculdade onde eu leciono, porque eu dou aula sobre história de vida, né? Até então eu dava aula sobre história de vida, falando muito sobre modelos libertários, que são muito modernos e contemporâneos, né? Mas a minha próxima história de vida que eu vou dar vai ser falando sobre a estrutura da Bíblia, porque acho que todas as nossas vidas conseguem se enxergar dentro desse molde, né? Então, o dever de casa que eu gostaria de passar para vocês aqui é o seguinte: tentem enxergar a vida de vocês e a vida das pessoas que vocês conheceram, né? Por exemplo, eu poderia enxergar muito bem a vida do meu pai. Dentro dessa estrutura, o que é que foi o seu paraíso? O que é que foi o seu exílio? Qual a sua aliança com Deus? Como é que está sendo o seu êxodo? E como é que pode ser a sua redenção? A maioria das vezes a gente não consegue nem sair do paraíso. Porque é ilusório, né, pessoal? A gente pensa que a gente está vivendo num mundo paradisíaco que não precisa ser de forma nenhuma abandonado, né? Tem gente que passa a encarnação inteira exilado, sofrendo horrores, como se nunca fosse conseguir a aliança com Deus. Tem gente que já pega a encarnação inteira para elaborar sua aliança com Deus. Medita, faz caridade, participa da Casa da Sopa. Então dedica sua vida para poder aprofundar essa aliança. E no momento que faz essa aliança, também faz o êxodo. Por exemplo, a Célia e o Vitor tentando organizar esse evento. Isso aqui é a aliança. Aqui é ao mesmo tempo exílio, aliança e êxodo, né? A redenção é quando acaba, né? Acabou, fechou ali o caixa, pronto, redenção. Aqui entramos no paraíso, né? Então, essas microvidas que a gente vive, também a gente consegue ver na vida inteira, né? O que é que foi meu paraíso? O que é que foi o meu exílio? Como é que está sendo o meu exílio? Como é que eu estou provocando minha aliança com Deus? Como é que eu estou encontrando Deus na minha vida e fazendo uma aliança com Ele? Né? Como é que é o meu êxodo para reencontrar um paraíso que, na verdade, é um paraíso mais verdadeiro do que aquele que eu imaginava existir, que será a minha redenção? Dever de casa, né? Então aqui já fica um dever de casa maravilhoso. Eu estou falando sobre uma estrutura que lê a Bíblia.
Mas essa estrutura dá para ler perfeitamente outros mitos. E aí vocês não vão me dar... Vocês vão me dar licença, porque, por exemplo, eu vou voltar para o mito da Ilíada e Odisseia. Não é? O mito da Ilíada e Odisseia, ele conta a história só da Odisseia. O Odisseu, que ele vai enfrentar toda aquela guerra de Troia. Ele vivia no paraíso, Ítaca, enfrentou Troia. Aquilo dali era o exílio dele. A aliança que ele faz, não com Deus, mas com os deuses, vai permitindo que ele retorne para o seu momento inicial, que é o seu reinado de Ítaca. É o êxodo dele, que enfrenta 1000 peripécias enquanto ele vai aprofundando a aliança que ele tem com os deuses, que eles são politeístas. E o momento final é quando ele consegue resgatar Penélope, uma casa que já estava sendo invadida por 1000 pretendentes, ele consegue derrotar todos e ter de novo seu reinado de volta. Esse daí é o momento de redenção, né? Então você percebe que a gente consegue fazer a comparação, mas tem algo muito importante que diferencia essas histórias, que é o quê? O que é que cada uma dessas questões representa? Primeiro, o paraíso para os gregos, olha que coisa interessante, e aí é onde eu vou entrar a morte. O paraíso para os gregos não era um paraíso que era o pai criando um mundo para os filhos com todo o amor do mundo. Os humanos eram tidos como sendo seres secundários, que tanto fazia eles estarem vivendo ou morrendo. Para a cultura judaico-cristã, não. Você é a única pessoa que importa para Deus. Você. Cada um de forma singular é um filho de Deus, né? Quando você é exilado, na época dos gregos, você está exilado por um castigo só. É porque você não está em conformidade com as leis do universo. Aqui é porque você não está em conformidade com a obediência que você deve ao Pai. A obediência ao Pai é que faz com que você tenha um exílio. Quando você vai travar alianças aqui entre os gregos, é porque, por um motivo qualquer, e muitas vezes fortuito e casual, o Deus se apaixonou por você, se interessou por você. As relações são meio que casuais, embora tenha uma figura filosófica por trás. Mas aqui, a relação entre Deus e ser humano é muito profunda, muito próxima. É de pai para filho mesmo. E é um pai que está se doando para que o filho sempre volte a ter redenção e a ir para o paraíso, né? Então, o processo de redenção na cultura judaico-cristã é Deus que toma a sua mão e te devolve para um lugar que está sempre do teu lado, que é guardado para ti. Aqui, se você volta para a redenção, é porque você encontrou uma sabedoria que te fez reconhecer-se como sendo parte do universo. Era tudo que sempre você tinha que fazer para entrar em equilíbrio com o todo, né? É o que a gente chama de pensamento cosmológico, cosmogônico, e aqui não, é um pensamento de indivíduo para indivíduo, né? A morte, nesses dois casos, é algo muito singular. Para os gregos, um dos mitos que mais vai falar sobre morte e o que significa ela para a mentalidade dele é o mito de Orfeu. Orfeu era uma história de um semideus que tinha uma canção linda que encantava todas as mulheres e os monstros também. Ele se apaixonou por uma ninfa chamada Eurídice. Só que, por uma inveja das outras pessoas, Eurídice acabou falecendo. E foi para onde? Para o inferno. Para eles, inferno não é nada de quem foi mal ou quem for bom, não. Inferno é para onde todo mundo vai, independente do que você foi. Aquiles, que foi um dos maiores heróis da Grécia, está no inferno, né? É o Hades. Eles chamam de Hades. Orfeu, ele enfrentou todas as intempéries para tentar resgatar Eurídice. Quando chegou lá, ele encontrou as duas grandes divindades do inferno, Hades e a Perséfone. E eles se encantaram com o quê? Com a voz de Orfeu, com a lira de Orfeu. Se encantaram de tal forma que a Perséfone se compadeceu e diz: "Ô Hades, meu filho, deixa ele levar a mulher dele, o bichinho está sofrendo lá na terra, né? Deixa." Aí o Hades, com medo de se desfazer com a mulher, né? Mas também muito desejoso de proporcionar um benefício àquele que cantava tão bonitamente, divinamente, ele disse: "Eu deixo. Mas você só terá ela de fato e de direito, permitindo que ela saia do mundo dos mortos, se você não olhar para trás e ela vai exatamente no seu encalço." Então você vai seguindo
e vai passar por todos os desafios que ele enfrentou. E ela vai atrás. Em nenhum momento ele vai poder olhar para trás para ver se ela está ali. Vocês acham que ele conseguiu? Não conseguiu. Aí a interpretação que a gente poderia fazer é o quê? Rapaz, é porque ele desobedeceu a um Deus. Aí, de novo, é preciso saber do contexto local e mitológico, né? É preciso saber do contexto local. Não foi porque ele desobedeceu a um Deus. O que os filósofos que estudam maior mitologia, por exemplo, Luc Ferry e André Comte Sponville, eles dizem que a interpretação mais fiel desse mito é que a vontade de olhar para um ser amado é uma lógica universal que não pode ser transposta, né? Ultrapassada. Hades deu para ele um desafio impossível. É a mesma coisa de dizer, eu deixo você levar, mas você não vai levar. Porque eu vou lhe dar um desafio que é uma tentação que nenhum ser humano vai conseguir vencer. Nenhum. Sabe por quê, Orfeu? Porque você não pode destruir a lógica que foi construída pelos deuses. Não pode. Os deuses são infinitamente maiores do que qualquer relação de amor. A morte é maior do que o amor. Mas para os cristãos, isso é diferente. Se você olhar a história de Jesus na perspectiva da narrativa de Orfeu, você vai enxergar um Deus de uma voz muito bonita e que encantava as multidões, que desceu para a sua amada, que é a humanidade. Ele desce para a humanidade a fim de salvá-la do inferno, que é a terra, onde ela está em exílio perpétuo, nesse círculo de encarnações infindas. Ele canta para Deus que quer salvar a humanidade. Ele até chora para Deus que ele quer salvar a humanidade. Mas a história narra que ele vai saindo sem a humanidade, como Orfeu. Mas no ápice da ressurreição é o momento áureo da mensagem dele que faz com que todas as pessoas, até os dias de hoje, sigamos para fora dessa morte junto com ele. Percebeu a comparação, pessoal? Assim, Jesus, dentro da cristandade e dentro da nossa narrativa mitológica, ele nos mostrou que a morte é possível ser vencida. Ela não é um conceito estático, ela não é um conceito que nos provoca uma lógica universal intransponível. Jesus, ele nos mostrou que o que importa mais na nossa vida não é a morte, é o amor. E que se toda vez que você se preocupar com a morte, na verdade você der um passo para trás e enxergar a pessoa amada, ali é o caminho da redenção. Ali é o caminho da redenção. Ali é o caminho da reconciliação com o Pai. Ali é o caminho de você se reencontrar consigo mesmo dentro do outro. Para o cristão e para o espírita, o amor é maior do que a morte. Por que diz o Espiritismo? Porque a morte não existe. E se você for pensar verdadeiramente, a maior parte das vezes que nós não nos entregamos a favor de alguém é no fundo por medo da morte. Eu não vou fazer bem para essa pessoa que está de trás fora do meu carro porque eu tenho medo que ela me assalte e me mate. Eu não vou ir atrás de fazer o bem para aquelas pessoas e fazer o evangelho junto com aqueles indivíduos que estão no meio da rua porque eu tenho medo que eles me engalfinhem e levem minha vida. Eu não sei se eu posso fazer o bem tanto no meio da rua, porque a violência cresce. Sempre o medo da morte é tentar fazer com que nós nos protejamos do nosso próprio eu. O mito de Jesus, a mitologia de Jesus nos mostra que o caminho de redenção é a gente parar de temer essa morte, porque o amor supera qualquer coisa. Esse é o meu momento, eu acho que eu acabei entrando um pouco mais, inclusive, no momento das perguntas. Mas eu espero que eu tenha deixado a imagem do que seria uma abordagem mitológica, pegando um grande momento de pensamento de grandes civilizações junto com vocês. E se ainda der tempo, não sei aí como é que está com o Vitor, eu estou aberto a questionamentos e colocações. Obrigado.